Destaque final, professor Marco Antônio Villa. E a reforma, vai ou não vai? Eu acho que é a pergunta que todos nós estamos fazendo, né? Afinal, estamos falando em reforma todo santo dia. E em qualquer conversa também hoje, de família, as pessoas falam sobre a reforma da Previdência. Virou um assunto tão natural como se falar do resultado do futebol e de fofocas do cotidiano e tal. Porque afinal, a reforma da Previdência afeta a todos os brasileiros, né? Não é uma coisa restrita, não é um corte. E é algo extremamente importante. É de comum, nós já repetimos tantas vezes, que a reforma é indispensável para a recuperação econômica. Porém, quanto mais tempo demora o governo para colocar em ordem a tropa, né? A sua tropa no Congresso Nacional, né? Metaforicamente, entenda-se, fica mais difícil, até para a reativação econômica. Se você tem uma perspectiva que vai ter uma tramitação tranquila, você prepara um investimento, por exemplo, que vai ter algum resultado no segundo semestre e tal. Quanto mais tempo você demora para colocar a sua tropa em ordem, mais dificuldades você coloca para investimentos do Brasil e fora, que vão chegar aqui certamente, e que poderão já possibilitar uma recuperação econômica esse ano. Senão, nós já estamos transferindo os possíveis bons resultados desse ano para o próximo. Sendo assim, o que chama a atenção é que vocês perceberam que, se nós pegarmos o noticiário das últimas 2 semanas, né? Em momento algum você vai ver a oposição política, aquela mais conhecida como do PT, tendo o protagonismo de criando dificuldades para o governo. Em momento algum. Inclusive que não existe mais o PT. O PT quase que desapareceu politicamente, mesmo ainda tendo uma bancada considerável no Congresso Nacional. Mas desapareceu. Aonde estão os movimentos sindicais, as centrais sindicais que deveriam estar se mobilizando? Não estão. E os tais movimentos sociais, estilo MTST, MST, onde estão? Também não estão. Desapareceram. Hoje, uma outra voz se coloca contra a reforma da Previdência. E por quê? É por oportunismo também. Porque a grande questão é que todos sabem que ela é indispensável. Não adianta dizer que há uma conspiração para retirar direitos ou de que as contas estão erradas, né? Aí vem aquelas matemáticas que você não sabe de onde a pessoa tira aqueles dados. Hoje não adianta. Todo mundo sabe que a reforma é indispensável. A questão que se coloca é qual reforma. Tanto que ontem, em entrevista ao Jornal da Manhã, o deputado Arthur Maia, da Bahia, teve um papel importante na discussão da reforma da Previdência na gestão Temer, insinuou, e os jornais hoje mostram, que alguns deputados, alguns parlamentares que querem que tramite a reforma do Temer, que já estava bem adiantada, inclusive a sua tramitação na Câmara dos Deputados. Isso certamente é coisa que vai ser descartada. A reforma que vai tramitar mesmo é a reforma encaminhada pelo Ministério da Economia, pelo ministro Paulo Guedes. Então a questão que se coloca hoje é que a reforma tem de ir. Agora, precisa ter alguma ajuda. Primeiro, do presidente da República. Ele precisa querer a reforma. A impressão que dá, eu já disse algumas vezes, é que no fundo ele não acredita na reforma. E tem atos falhos disso. Por exemplo, quando ele estava no Chile, ele falou, eu não queria fazer a reforma, mas ela é necessária. Você não pode dizer isso. Você tem que dizer que precisa da reforma, que ela é indispensável. Não vai dizer, não coloque dúvida na principal reforma do governo, aquela que vai possibilitar, não canso de dizer, o sucesso do seu quadriênio presidencial. Mas a impressão que dá, insisto, é que o presidente não acredita e que tenha sido iludido pelos dados do Ministério da Economia. Ou seja, aquela teoria conspirativa, tão ao gosto hoje das redes sociais, que os dados são falsos, que a Previdência é superavitária. Não é verdade. Não é verdade, os dados, você não pode brigar com a matemática. A matemática não é de direita, de centro, de esquerda. A matemática é a matemática. Essa que é a questão que está colocada. Portanto, cabe ao presidente ter responsabilidade nesse momento. E ele é o elemento chave, porque a ligação que vai se estabelecer entre o Palácio do Planalto, uma ligação positiva com o Congresso Nacional, tem de passar por ele. Ele não é um homem do diálogo, ele não está acostumado a construir maiorias. A sua vida parlamentar mostrou isso, mas vai ter de aprender a fazer, não tem jeito. Agora você vai ter de aprender na prática, não tem saída, né? Mas aí precisa também da ajuda dos parlamentares, né? É necessário acabar com esses biquinhos, né? Um faz biquinho acolá, outro faz biquinho a mais ali à frente, tem de acabar com essas briguinhas. E aí é fundamental ter o apoio do Rodrigo Maia, que tem seus projetos políticos, como todo mundo tem, que quer também tirar sua lasquinha, como outros também querem tirar.
Mas a questão maior, tem de olhar a questão maior, não deixar de lado as questões menores, até da política regional, da política fluminense, e olhar as questões maiores, que é a importância de aprovar a reforma. Isso passa, é condição sine qua non pelo presidente acreditar nas reformas e trabalhar pelas reformas. Até o momento, ele não tem feito nem uma coisa e nem outra.